Sejam bem-vindos ao programa de qualidade de vida do 22º Batalhão, novamente. Tema bastante interessante hoje aí é sobre carboidratos. Vamos assistir ao vídeo. Vida e Saúde já está de volta e agora é hora da gente conversar um pouquinho sobre nutrição. Anne Metzner, que é nutricionista, está aqui com a gente já algumas vezes. Prazer recebê-la aqui com a gente, sempre esclarecendo algum assunto importante sobre nutrição. Anne, muita gente tem buscado e muito tem se falado, está na moda mesmo, o tal do carboidrato complexo. Queria que você dissesse para a gente o que são os carboidratos complexos, para a gente tentar diferenciar e também poder escolher melhor na hora de fazer as nossas compras e preparar o nosso alimento. Bom, existem dois tipos de carboidratos, o simples e o complexo. O que diferencia um do outro? O simples, ele tem uma cadeia molecular menor do que o complexo. Traduzindo, o que significa? Que o complexo tem a fibra adicionada a ele e o simples não. Então, traduzindo, por exemplo, o pão branco, o macarrão branco, a batata inglesa, esses biscoito sem adição de fibras, são todos carboidratos simples. Tá. Né? Mas não só eles, o mel, os alimentos que têm... O açúcar, por exemplo. O açúcar é um alimento de carboidrato simples. As frutas? Que são os monossacarídeos, que a gente chama. As frutas também são carboidratos simples, eles não são complexos, mas quando adicionado, se você come com a casca, então ele tem a presença da fibra, né? Mas todos eles são considerados monossacarídeos porque eles têm ali presente não a glicose, mas sim a frutose. Agora é o seguinte, além da composição química, o que diferencia? Como é que o carboidrato complexo e o simples agem no organismo? Isso. O carboidrato simples, ele é absorvido muito rapidamente pelo nosso organismo, né? E isso aumenta as taxas de glicose no sangue. Então, se eu como demais carboidratos simples, se eu tenho minha dieta só com carboidratos simples, eu vou ter uma taxa de glicose muito elevada e isso pode desencadear algumas doenças. E a diferença... Ganho de peso também? Em primeiro lugar, né? Porque tudo que o carboidrato em excesso, ele é transformado no organismo em gordura. Tanto nos músculos, no sangue, no fígado, né? Cérebro. Então, ele é depositado, tudo que o organismo não vai absorver, nesse caso, ele não vai ser jogado fora, ele vai ser absorvido, acumulado em forma de gordura. Tá. Então, se eu tenho uma alimentação com um número de carboidratos complexos maior, eu vou ter os benefícios de não ter acumulado essa gordura no meu corpo. Tá. Né? Então, basicamente, alimentos com carboidrato, alimentos que são fontes de carboidrato complexo, eles são absorvidos mais lentamente pelo corpo. Isso, bem devagarinho. Então, a gente, em primeiro lugar, vai ter uma saciedade maior, porque ele vai demorar para degradar aquela glicose, aquele carboidrato. Eu vou sentir fome mais tarde, eu vou comer menos e vou ter ali presente as fibras. As fibras, elas não são digeridas e absorvidas pelo nosso organismo. A função dela é, geralmente, aumentar o bolo fecal para poder ter uma eliminação mais rápida do que a gente se alimentou. Tá. Então, essa é a função das fibras. E também ela ajuda como alimento para as bactérias boazinhas do nosso organismo e, então, vai melhorar a flora intestinal. Absorção e aproveitamento, então, do alimento. Isso, exatamente. Anne, a gente tem aqui alguns exemplos de alimentos com carboidratos simples e também complexos. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, ou de um grupo, por exemplo? A gente tem aqui o que a gente chama que a gente conhece mesmo como carboidrato. Pão, massas, né? Batatas. Os tubérculos, né? Então, assim, o pão integral sempre ele vai ter mais fibras do que o pão branco, porque foi passado a farinha pelo esse processo de refinamento, então se perdeu as fibras. Aqui a gente tem um exemplo do macarrão branco.
Mas também temos, hoje em dia, com mais frequência, a gente tem visto no supermercado o macarrão integral. E não só nesse formato espaguete, tem em todos. Tem penne, tem pequenininho para a gente colocar, talvez, na sopa das crianças. E o macarrão, por exemplo, macarrão de milho, macarrão de quinoa, macarrão de soja, que tem surgido no mercado cada vez mais frequente também, justamente porque as pessoas estão buscando se alimentar mais sem glúten, sem lactose. Esse tipo de alimento, de macarrão... integral. É integral, considerado integral. Porque ele tem presente a fibra daquele alimento que eles estão fazendo o macarrão, né? Ele é integral. Então, a batata inglesa é um alimento que, se consumido com casca, mesmo assim, ela... Não, com casca ele aumenta um pouquinho o valor, né, de fibra, mas não é aquilo tudo, assim, E também sabe? é difícil consumir batata com casca, não é todo mundo que tem consegue. uma batata que a gente chama que é batata florão, que geralmente a gente faz ela recheada, né? Certo, essas batatas, bem grandona. Uma bem grandona mesmo. E é só lavar ela, qualquer uma pode ser lavada, mas geralmente essa se come com a casca, o pessoal come a casca junto mesmo. E você pode comer a casca das batatas, não tem problema, as pessoas não comem, mas se você comer tem o benefício da fibra. Certo. Né? Aqui a gente tem a canjica, lentilha. Isso, que são... Porque às vezes a gente fica só nas leguminosas, no feijão, né? Então a gente tem que colocar mais na nossa dieta, diferenciar os tipos de leguminosas, de grãos que a gente oferece para nossa família, né? Sempre quando a Anne fala leguminosas, ela está querendo dizer os tipos de feijões. Então, grão de bico é leguminoso. Feijão carioca, feijão todos tadinho, os tipos de feijão. Bolinha, tudo é leguminoso. Soja, grão de bico, lentilha, são todas leguminosas, são os grãos. E todos eles são ricos em fibras. A lentilha é uma das mais completas em fibras, tem o dobro do valor do feijão, isso é legal falar. O arroz, hoje em dia a gente não tem só o integral, tem aqueles 7 cereais, que também é interessante, que aumenta o aporte de fibra. É uma mistura, né, que dá para ser feita em casa. Então você compra lá trigo, cevada, quinoa e faz aquela mistura. Isso. Então, deixar a nossa alimentação um pouco mais rica e diversificada, que a gente só tem a ganhar com isso, né? Anne, diabéticos têm mais benefícios consumindo alimentos complexos, certo? Sim. Justamente pelo motivo, justamente pelo motivo que eu expliquei antes lá sobre a absorção da glicose no organismo. Certo. Então, o diabético já tem uma glicose elevada. Se a gente sabe que o carboidrato complexo, ele diminui essa entrada, né, de glicose, é menor, é mais lenta, então vai ter só benefício para o diabético. Então, isso é muito importante. O diabético tem que inserir na sua alimentação alimentos com fibras, alimentos, carboidratos complexos. Isso é excelente, isso vai ajudar muito para evitar esses picos de hiperglicemia. Para controlar mesmo a diabetes. Agora, bom, senhores, resumindo, a ideia do vídeo é basicamente o seguinte: toda vez que os senhores forem comer carboidratos, batata, arroz ou algo do gênero, é sempre interessante colocar algum tipo de fibra junto, ou seja, uma leguminosa, uma salada, para que os senhores consigam a quantidade de fibra para que aquela refeição não dê um pico de glicemia e os senhores não acumulem gordura. Ou se o carboidrato já tiver essas fibras num dos componentes deles, por exemplo, batata doce, mandioca, mandioquinha. Tenham um bom dia a todos.